Manhã do dia 1º de abril de 2025. É aqui, Frei Gilvander na telinha do celular. Estamos aqui em Belo Horizonte, aqui na Avenida Afonso Pena. E estou mostrando aqui o antigo prédio do DOPS, onde durante 30 anos, desde 1958 até 89, funcionou aqui um centro de prisão, uma das masmorras, uma das casas de horrores, de torturas, uma das dezenas e dezenas de casos de torturas que aconteceram durante a ditadura militar, Onde estão os mortos da ditadura? E aí, nessa última noite, esse centro aqui do DOPS, Departamento de Operações Políticas e Sociais, que tinha a tarefa de prender e torturar todo mundo que lutava por democracia, por direitos humanos fundamentais. Na última noite, movimentos sociais aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, ocuparam esse DOPS aqui, esse centro de tortura, e que já há 12 anos, o governo de Minas e também a Assembleia Legislativa, inclusive o IEFA, declarou esse centro de tortura aqui como patrimônio histórico para ser transformado num memorial dos direitos humanos de Minas Gerais, Casa da Liberdade. Mas são 12 anos e o governador de Minas, os últimos governadores, vem enrolando e não coloca para funcionar esse memorial dos direitos humanos. Por isso o povo está ocupando aqui e reivindicando, de fato, gritando ditadura nunca mais, prisão para os golpistas, prisão para Bolsonaro, Vamos chegar e acompanhar um pouco aqui. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. Edinho, meu irmão, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, aqui na telinha do celular. Nós estamos aqui no interno aqui do DOPS, que foi ocupado. Primeiro, parabéns, meu irmão. Fiquei feliz ao receber de madrugada a notícia que os movimentos sociais tinham ocupado aqui. O que é preciso mostrar e dizer para a sociedade? Frei, primeira questão é que a gente traz no dia de hoje, dia 1º de abril, diferente da versão dos militares que tentam puxar a data do que eles chamam de revolução, mas que a gente sabe na verdade que foi um golpe militar fascista que deixou o nosso país por 21 anos debaixo de uma ditadura militar. É que hoje marca 61 anos desse golpe no país, um golpe muito cruel, que massacrou o nosso povo, que foi feito para poder aumentar ainda mais a exploração do nosso povo, mas que sobretudo torturou, caçou, prendeu e também matou aqueles que lutavam contra essa ditadura. E hoje nós estamos aqui para poder honrar a memória desses companheiros e companheiras. E estamos aqui agora no DOPS, 1964 nunca mais, prisão para os ditadores, punição para os ditadores. E aqui uma frase que a gente está puxando muito, que é: onde estão os mortos da ditadura militar, os desaparecidos, Egildo, Idalísio, Valquíria, Zé Carlos da Mata Machado. A luta desses companheiros e companheiras continua, porque nós não vamos deixar essa memória se apagar. E nós estamos ocupando esse espaço, que é um espaço de muita crueldade, um espaço que torturou e que matou o nosso povo, os nossos heróis. Bom dia, Renato. Bom dia. Beleza, meu irmão? Que beleza. Vem cá. Verdade e Justiça. E nós estamos aqui justamente para não deixar essa memória se apagar. Isso aqui, Edinho, há uns 2 anos atrás, eu tive até arrepio de entrar aqui, estarrecedor, Me mostraram aqui, tá vendo as celas, as grades aqui, Em pleno coração de Belo Horizonte. Vamos entrar um pouquinho, Debaixo da Afonso Pena. Aqui na Afonso Pena, então, um dos calabouços, uma das casas de horrores da ditadura militar, aqui ao lado da Afonso Pena,
Olha, Aqui estão as celas. prisões, né, onde centenas, quase mais de 30 anos funcionou esse trem aqui, né? Sim. Desde antes da ditadura aqui já era um aparelho de repressão. E me mostraram aqui, Edinho, depois você vai me mostrar, teve cela aqui de torturas, né? Piscina de afogamento, né? Olha como é que eram os banheiros, Nossa Senhora. Isso aqui, já há 12 anos que tem a proposta de se transformar num memorial dos direitos humanos, não é, Edinho? Sim, e até hoje não se concretizou. E nos últimos anos, muito por responsabilidade do governador Romeu Zema, que já existe recurso, já existe o direcionamento para isso aqui ser um memorial dos direitos humanos, a Casa de Liberdade, e mesmo assim ainda não foi cumprido essa decisão. Até hoje a gente vive isso aqui com as portas fechadas, totalmente sucateado, enquanto o nosso povo não tem conhecimento da nossa própria história. Então estamos entrando aqui mais de uma cela. A gente vê que alguns espaços já tiveram obras. Aqui teve pesquisas arqueológicas, né? Uma arqueóloga nos mostrou aqui. Tem local aqui, de não sei qual sala, que era uma piscina onde afogava o povo e dava choque elétrico, né? Sim, nós vamos lá para a gente conhecer também. Tem espaços que, inclusive, para ver o tamanho da crueldade, assim. Tinha espaços aqui no DOPS que eram, inclusive, para pessoas que eram patrocinadoras da ditadura, que financiavam a ditadura militar. Tinha espaço para eles assistirem a tortura, os interrogatórios e, inclusive, dar opiniões de quais torturas deveriam ser feitas. Então, a gente vê que a ditadura também é a ditadura não só dos militares, mas a ditadura dos ricos, né? Então, mas essa denúncia que a gente faz. E diz que as torturas aqui eram tão brutais, Edinho, que até a vizinhança aqui ficava incomodada com os gritos dos presos sendo torturados aqui. E diz que eles fizeram aqui paredes para tentar barrar o sono, foi? Sim, e quem não ficaria horrorizado, né, frente no coração de Belo Horizonte, debaixo da Afonso Pena, ser torturando o nosso povo, torturando quem luta por justiça, quem luta por uma sociedade melhor, e as pessoas, os vizinhos do entorno, ouvindo esses gritos, inclusive denunciando esses gritos também, inclusive para poder impedir as denúncias, mascarar o que estava acontecendo aqui. Eles fizeram isso, fizeram isolamento acústico nas celas, celas com paredes muito grossas para não ter passagem de som. Então, assim, aqui, bem no centro da cidade de Belo Horizonte, a gente ter um espaço como esse de tortura e de repressão que foi feito para poder torturar e assassinar o nosso povo. O memorial, mas ao mesmo tempo subutilizado, né? Aqui no fundo tem uma sala que tem um monte de arquivos que eram para estar no memorial, mas que estão jogados. Então aqui são arquivos que eram para estar no memorial e que estão aqui, olha só para você ver. As caixas tudo aqui largado. Comissão da Verdade, Minas Gerais. Comissão da Verdade em Minas Gerais, relatório final, Belo Horizonte 2017, né? Aí tem aqui livros, tem aqui relatório anual, a ditadura no Brasil 1964 a 1985, direito à memória e verdade. Então tem aqui vários arquivos que estão aqui jogados. Ô Edinho, eu acho que toda a população de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil, de alguma forma tem que conhecer essa casa de tortura aqui, esse DOPS em Belo Horizonte. E pior, já me falaram que parece que tinha mais de 60 casas de horrores como essa aqui, né? Calabouços. E ainda tem gente aí que se mete a besta a ficar gritando ditadura, querendo voltar ao militarismo. Volta dos militares, né? É um absurdo, né? Uma desumanidade, uma crueldade, né? Sim, e a Comissão Nacional da Verdade tem os arquivos e as imagens de pessoas que foram torturadas pela ditadura e um acervo, né, de nomes, quem são essas pessoas. E até crianças, bebê de 3 meses de idade foram torturados pela ditadura militar. Só para a gente entender a crueldade que esse regime tem, o regime fascista militar, e que a gente está aqui com esse espaço que deveria ser aberto, inclusive, para o povo conhecer a nossa história, para não deixar que isso mais aconteça, mas é assim que é tratada a nossa memória. As coisas estão jogadas e o Zema se recusando a abrir o memorial. Então nós estamos aqui para poder impulsionar, inclusive, para que o memorial seja aberto, né? Edinho, só de indígenas, que chega a mais de 8 mil indígenas assassinados pela ditadura militar, né? Tem aquele livro
prefácio do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, Brasil Nunca Mais, e tem dezenas de filmes também, documentários. Inclusive aproveitamos para incentivar as pessoas, quem não assistiu, assista, porque ditadura tem que ser nunca mais, né, Edinho? Com certeza. E a gente está aqui, Frei, e tem alguns livros aqui também que a gente foi vendo. E, por exemplo, tem um relatório que fala só das pessoas que foram torturadas e assassinadas, pessoas que vieram do trabalho camponês. E é um livro, assim, dessa grossura, só de nomes de pessoas que foram torturadas pela ditadura militar. É, né? Olha, rapaz, e é um prédio, vários andares, né? Sim, são 4 andares. 4 andares. Camarada Braz presente. Punição aos torturadores de ontem e de hoje. 1964 nunca mais, ditadura nunca mais, né? Edinho, parabéns por essa luta aqui, viu, meu irmão? Beleza, meu irmão? Beleza. Outras estruturas do Estado abandonadas, por exemplo, carros que estão abandonados, né, do Estado, patrocínio do governo federal. Inclusive, Edinho, eu lembro aqui, nesse pátio aqui, Edinho, foi quando os movimentos sociais ocuparam uma sede da mineradora Vale e que a polícia chegou e prendeu 140 jovens militantes. A PM trouxe todo mundo para esse pátio aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, estava todo mundo preso aqui, vistoriado. Esse trem há uns 10 anos atrás, ainda sendo utilizado como espaço de repressão aos movimentos. Era DOESP, inclusive várias pessoas militantes mais jovens já falaram que foram presas aqui. E que era a delegacia da Polícia Civil, a DOESP. Várias pessoas que estavam em manifestações, fazendo luta, quando eram presos, eram trazidos para cá também. Era para cá. É porque o DOPS era da tortura, ditadura militar, depois virou DOESP, Centro da Polícia Civil. E que continuou sendo repressão, né? E aqui tem mais uma cela, tem vários escritos nas paredes. Mais uma cela. Aqui tem uma cela que quando eu vim aqui, olha, o boi aqui, né? Olha aqui, grades no teto. Tinha uma outra cela aqui, Edinho, que era a tal da piscina, que eles faziam afogamento combinado com choques elétricos. A gente vai lá agora. É um absurdo. É logo aqui na frente essa cela. Ela fica do outro lado, é aquela porta de lá, é justamente esse espaço. E é impressionante, porque a primeira vez que eu estou entrando aqui, né, quando eu vi aqui tem um banco, um espaço de sentar, eu fiquei assim, pensando, para que serve esse espaço? Mas era para as pessoas assistirem também as torturas. Aqui é a piscina. Exatamente. Aqui era a piscina para afogamento, né, que os ditadores, os generais e os comparsas utilizavam aqui nessa sala, né? Era chamada aqui, ó. Era como se fosse uma sauna, mas era para tortura. E aí lembrar que era aquele esquema, né? Era afogamento combinado com choques elétricos, porque quando o corpo está molhado, os choques elétricos ficam mais intensos, né? Sim, aqui um banheiro. E tem outra cela aqui no fundo também. Tem um outro espaço vazio. Olha, gente do céu. Tem essa sala aqui no fundo. E tudo com paredes super grossas aqui. Aqui, outro calabouço aqui. Vai mostrando aí que eu vou seguir a luz. Outra salinha aqui também. Completamente. Tem revestimento, como vocês podem ver. Aí os negócios de eletricidade aqui, né? No meio um pouco dentro aqui. Gente do céu. E aqui a gente vê, ó, paredes de 1 metro de largura. Isso tudo para abafar os gritos das pessoas que eram torturadas aqui, né, Dinho? Sim. Esse é mais um dos capítulos da nossa história de exploração do nosso povo. Essa maldita. Aqui muitos irmãos nossos já foram torturados, afogados aqui nessa piscina que era disfarçada como se fosse um local de sauna. E com palco, né? As pessoas assistiam aqui com plateia, as torturas. Diz que às vezes torturava a esposa na presença do marido, na presença dos filhos, não era? Sim. Um absurdo, viu? E mostra um espaço totalmente abandonado, totalmente sucateado, que deveriam estar servindo ao nosso povo, né? Nossa memória, e que as pessoas tivessem acesso a isso
e que hoje está completamente abandonado, com recurso público, tendo recurso público em conta destinado para isso, e mesmo assim o governador Zema senta em cima do projeto, até porque ele é cúmplice, né? O Zema, que também é um fascista, é cúmplice da ditadura militar, e ele concorda com a postura que os militares tiveram durante a ditadura. Então, não é nada de novo também o Zema fazer isso com o projeto, né? Exatamente. Parabéns pela luta. Tamo junto, tá, Edinho? Edinho, meu irmão, aqui era uma das salas de tortura? Sim, hoje, inclusive, esse espaço aqui é utilizado como espaço administrativo, administrativo entre aspas, na verdade, porque está completamente abandonado, mas aqui era onde era uma das principais salas de tortura aqui do espaço, né? Do DOPS em Belo Horizonte. Você pode ver aqui, por exemplo, o isolamento acústico de isopor, esse outro material que é madeira, mas é aqueles material que faz rolhas de garrafa, e é uma parede toda revestida com esse material. Porque diz que tinha muita denúncia aqui dos vizinhos, escutando os gritos dos presos torturados aqui, né? Olha só pra você ver que a parede toda revestida, sem contar que é uma parede de blocos extremamente pesados, uma parede muito grossa e ainda com revestimento acústico. E aqui era uma das salas de tortura, interrogatório, e inclusive aqui era um dos espaços que a ditadura recebia seus financiadores, as pessoas, os ricos que patrocinavam a ditadura, quando estavam aqui, eram para poder assistir, para poder presenciar, aqui o espaço que as pessoas estavam sendo torturadas, inclusive dar dicas de torturas a serem feitas com os presos que estavam aqui. Então, cano de água ali junto com a eletricidade, olha, a ligação de eletricidade aqui, uma historiadora mostrou para nós que eles tiravam afogamento, choques elétricos, né? Tudo isso, né? Sim, hoje já passou por algumas reformas do espaço, inclusive assim, já se apagou muito essa memória que tinha, né? O sangue nas paredes, coisas que tinham no espaço, uma parte disso já foi destruído, ou já foi coberto, né? Foi encoberto pelo Estado, mas a gente está aqui para poder também denunciar para os historiadores, as pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho da Comissão da Verdade, tem desempenhado esse importante papel em transformar esse espaço no memorial da resistência, mas também mostrar a história por trás disso aqui, né? Frei Gilvando aqui na telinha. Estamos aqui dentro do DOPS, punição aos torturadores de ontem e de hoje. Por quê? Olha, Frei, porque a ditadura acabou em 1985 e esse espaço era um espaço de tortura na época da ditadura, durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Só que depois que passou a ditadura militar, a gente não teve justiça de transição no Brasil. Nenhum ditador foi punido, nenhum torturador foi punido, pelo contrário, eles recebem dinheiros e verba vitalícia. Então o que aconteceu é que a tortura se tornou uma prática comum da polícia militar, da polícia civil. Então a única maneira que eles tinham de trabalho era torturando as pessoas. Então a gente está reivindicando aqui que os torturadores de ontem e os de hoje, porque a prática da tortura é uma prática comum à polícia militar. A polícia foi criada com uma lei, sendo também uma força auxiliar do Exército Brasileiro. Essa força auxiliar faz com que toda a escola de formação da polícia seja uma escola para a guerra. Só que quem são os inimigos da polícia? Nós, povo preto, povo pobre, povo que é militante social, povo que trabalha, a classe trabalhadora em geral. Então por isso que é muito importante a gente não abandonar a reivindicação do hoje também, porque a gente se acostumou a ter pessoas desaparecidas, semana sim, semana não, dia sim, dia também. As famílias perdem entes queridos, assassinados, desaparecidos pela violência policial. A verdade é que a PM não consegue conviver com democracia. Então nós temos que conseguir avançar muito mais nessa pauta. Então o que a gente quer agora é tornar esse espaço um memorial para a gente debater o que aconteceu durante a ditadura, para que nunca mais aconteça aquilo, para que a gente nunca mais esqueça, e também discutir como está sendo hoje a nossa sociedade, que ainda tem muitas heranças da ditadura militar.